Faltam poucos meses para as eleições desse ano e a corrida eleitoral já começou. Não só na TV, nos debates e nos palanques, mas também no WhatsApp, no Instagram, no TikTok e nos bastidores de Brasília. Ao longo das próximas semanas, o Brasil vai entrar de vez em um ciclo que deve impactar a vida de milhões de brasileiros. Os eleitores vão escolher o próximo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Só que muitas das decisões que devem moldar essa eleição estão sendo tomadas agora, nas articulações entre os partidos, nas pesquisas divulgadas e também na disputa diária pela atenção do eleitor. Quem vai disputar, quem pode desistir e quais candidaturas têm força real e como essa eleição pode impactar no futuro do país. Eu sou André Martins, jornalista da Exame, cubro política e economia há mais de 3 anos e essa é a segunda eleição presidencial que acompanho pela revista. Eu e todo o time da Exame estaremos com você aqui nas redes sociais e no nosso site, com as notícias, os dados e as análises que realmente importam para entender o que está acontecendo na corrida eleitoral. Esse é o nosso compromisso, trazer análise baseada em dados, contexto e nas vozes dos principais especialistas do país. A decisão do voto é sua e a informação de qualidade é nossa. Esse é o nosso Eleições em Pauta. Como esse é o nosso primeiro programa, antes de mais nada, eu acho importante relembrar para você algumas datas importantes que vamos ter até o fim do ano. No dia 6 de maio terminou o prazo para regularizar e tirar o primeiro título de eleitor e também mudar o domicílio eleitoral. Agora o foco dos partidos vai estar nas próximas etapas de campanha. Em 20 de julho e 5 de agosto acontecem as convenções partidárias. Esse é o período que os partidos vão oficializar os candidatos, definir os vices e fechar as alianças. Depois das convenções, o cenário vai realmente ficar definido. O prazo para o registro das candidaturas é até dia 15 de agosto no TSE. E no dia seguinte, dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral. É o momento da propaganda na TV, eventos de campanha e debates. E por último, mas não menos importante, o primeiro turno está marcado para dia 4 de outubro. E se nenhum candidato para governo e presidência da República tiver mais de 50% dos votos, o segundo turno acontece no fim do mês, no dia 25. E até lá, o cenário ainda pode mudar bastante. E as últimas semanas mostraram que realmente o cenário pode mudar o desenho a todo momento. Nas últimas semanas, o presidente Lula anunciou uma série de medidas econômicas de olho na reeleição. O Flávio Bolsonaro viu o primeiro baque da pré-campanha depois da crise envolvendo Daniel Workar e o filme Dark Horse. E o tabuleiro da eleição começa a ganhar novos nomes, alguns que você já viu falar antes. Inclusive, a federação entre PSDB e Cidadania discute a possibilidade de lançar Aécio Neves na disputa presidencial. O ex-governador de Minas Gerais foi candidato do PSDB em 2014 e foi derrotado no segundo turno por Dilma Rousseff. O partido quer aproveitar esse momento de desgaste de Flávio Bolsonaro e tentar ocupar esse espaço da chamada terceira via ou até mesmo dentro da direita. Para conversar aqui com a gente durante o programa, recebemos a nossa parceira de sempre, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Cila, obrigado pela parceria de sempre e por estrear esse nosso novo programa. Nossa, sempre uma alegria estar aqui com vocês. E Cila, vamos falar um pouquinho dessa costura em torno do nome do Aécio, né? Tem outros nomes também que vêm surgindo. Eu queria que você dissesse o que isso significa, se realmente esse momento que o principal nome de oposição está mais fragilizado, ele realmente abre espaço para essas novas candidaturas, né? Não tão novas assim. Olha, acho que na sua apresentação você já trouxe bastante desse cenário e desse momento. A eleição ainda está longe para o eleitor e mesmo para os partidos, né? A gente só tem aí as convenções, começam em julho, a campanha começa em agosto, a gente costuma falar que antes da Copa do Mundo o eleitor ainda não se engaja, mas evidentemente né, eu vejo 2 pontos aí, né? O primeiro é que o PSDB estava querendo já ficar na conversa, né? Eles tinham vindo com o nome do Ciro Gomes anteriormente, que acabou anunciando a sua candidatura mesmo lá no Ceará, e agora com o nome do Aécio Neves. Mas, de fato, o que você disse a respeito dessa crise que envolve aí o principal nome do campo da direita, ela traz aí vários, vamos usar aqui o nome do filme, azarões que querem aí
se colocar no cenário, querem ficar ali prontos para caso ocorra de fato uma desidratação da candidatura do Flávio Bolsonaro, que não é o que a gente tem visto até agora nas pesquisas públicas, né? O que a gente viu ali foi um sangramento, mas não uma hemorragia, eu diria, né? A gente ainda tem pesquisas para serem feitas, os fatos são novos, tem desdobramentos, então tem as decisões dos próprios partidos, então eu diria que o cenário ainda é bastante aberto, mas um nome Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, que ele sai na frente, né? Pelo próprio reconhecimento do nome, que é muito diferente de qualquer um dos governadores e de outros nomes que estão aí colocados. Ótimo. E explicar para você, falando um pouquinho sobre toda essa questão envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, essa ideia de novos nomes, inclusive, ganhou força depois da divulgação de áudios e mensagens pelo portal Intercept Brasil sobre o financiamento do filme Dark Horse, que é uma produção sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. What people say about you? He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They. Who they? You? It scares me. Brazil above everything, God above all. Segundo o material divulgado, o projeto previa um orçamento superior a 100 milhões de reais e contava com a expectativa de captação de recursos junto a empresários e investidores. As reportagens também citaram reuniões, intermediações e discussões sobre a estrutura financeira do projeto. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Eu conheci Daniel Worcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Nos últimos anos, o PSDB perdeu espaço no cenário nacional e viu esse eleitorado mais conservador migrar para o bolsonarismo. Agora, parte do partido e até outros políticos, eles veem essa oportunidade de testar um nome mais moderado no momento que a direita ainda busca definir a sua principal candidatura. E Aécio não foi o único nome novo que apareceu nos últimos dias, né? O DC anunciou o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, como possível pré-candidato à presidência, e outros nomes que já estão colocados na disputa são Romeu Zema, ex-governador de Minas, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, Renan Santos, Cabo Daciolo, também que disputou a eleição anterior. Por enquanto, Lula e Flávio continuam liderando os principais cenários testados pelos institutos. Sila, falando um pouquinho sobre a questão do Flávio e toda essa polêmica envolvendo o filme Dark Horse, né? Ele admitiu o financiamento, admitiu que teve encontro, inclusive com o Daniel Worcaro, após ele ser preso no fim do ano passado. E ontem a gente teve uma notícia, a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 21, ontem a gente teve a notícia da troca do marqueteiro da campanha, né? A gente vai falar um pouquinho das pesquisas públicas que saíram nessa última semana, mas eu queria que você falasse sobre o impacto na campanha, né? Na estratégia dessa pré-campanha que estava tentando se colocar como, tentando desenhar essa figura do Flávio como moderado, né? Diferente do pai. E também tentando colar o escândalo do Master, toda a questão do Master, ao governo Lula, né? E tanto que ele teve aquela camisa, Pix é do Bolsonaro, Master é do Lula. Isso meio que cai por terra e a estratégia também toda com a mudança do marqueteiro, né? Olha, quando a gente faz as pesquisas qualitativas, que é aquela que a gente reúne um grupo de pessoas para discutir numa sala, me chama muito a atenção de que as pessoas não sabem quem é o Flávio Bolsonaro. Né, elas sabem que ele é o filho do Jair, mas elas não conseguem dizer uma segunda frase. Eu não sei se ele é deputado, se ele é senador. E esse era e ainda é um desafio da campanha do Flávio Bolsonaro, que é ele se apresentar. E aí, quando ele começa a surgir com essa questão do Master, que, na minha visão, claro que o fato em si é importante, mas aproveitando o que você disse até do marqueteiro, a reação ao fato é que
tem complicado mais a vida da campanha do Flávio, não é? Quer dizer que foi essa aparente desorganização ali da campanha dele, da equipe, com relação ao fato, né? A como reagir a esse fato. É claro que sobra sempre para a comunicação, né? Então, ali eles tiveram uma decisão de fazer uma troca e de se reorganizar, mas a impressão que eu tenho é que o Flávio vinha justamente jogando parado, né, e acreditando que seria suficiente ser o candidato anti-Lula para chegar lá na frente, já que a gente tem ali, de fato, uma campanha de oposição, né? Eu continuo vendo essa campanha como favorável à oposição, independente do nome, pelo desgaste do governo do não merece continuar do presidente Lula, por ser essa uma reeleição. Então é importante a gente ter isso presente, né? E quando a campanha do Flávio começa a ter problemas, eles resolvem ali tentar se rearrumar, mas ainda é tempo de se rearrumar para todo mundo, né? Como a gente falou, a eleição começa depois da Copa do Mundo, então vamos ver como é que eles voltam. E você citou o Lula, né? Nessas últimas semanas, o presidente anunciou uma série de medidas com forte apelo popular. A primeira delas foi o novo Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas para ajudar as famílias de baixa renda, né, o chamado Desenrola 2.0, que o governo estima alcançar 20 milhões de pessoas. Esse país vem se endividando há muito tempo. A Covid fez com que a sociedade se endividasse por necessidade mesmo. E tem muita gente que desde aquele tempo ainda está, enrolado. Pequeno comerciante, dono de bar, dono de restaurante. Sabe? As pessoas então nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal. E na semana seguinte, o governo lançou, nessa semana, né, inclusive, um novo programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativos e taxistas. A medida prevê até 30 bilhões de reais com operações de crédito com juros subsidiados, opção de pagarem até 72 vezes um financiamento de 150 mil reais. Hoje, a ideia é financiar uma categoria que está mais ligada à direita. A avaliação dos integrantes do governo é que isso pode ajudar Lula na reeleição. A assinatura da medida provisória que destina 30 bilhões de reais em crédito para que taxistas e motoristas de aplicativo financiem a compra de carros novos a juros mais baixos. Para participar desse Move Aplicativos, os motoristas de aplicativo têm que ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e têm que ter realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma. A assinatura da medida. E Sila, antes da gente passar para falar das pesquisas, falar um pouquinho dessa estratégia do governo, né? A estratégia governista de tentar melhorar a qualidade de vida da população, né? Tanto com o programa de renegociações e também mirando uma categoria ali, um grupo de pessoas que historicamente não vota com a esquerda, né? Não tem votado com a esquerda. Você acha que isso deve trazer algum resultado no longo prazo, né? Eu lembro que até nas nossas conversas, durante outros programas, as entrevistas que a gente sempre faz, você fala que normalmente o incumbente ele melhora a sua aprovação durante o pré-eleição, né? Você acha que nesse cenário onde a eleição nacional está tão polarizada, o Lula vai conseguir isso também com essa série de medidas? Olha, se a gente tem uma certeza em eleição é que o governo vai gastar no ano eleitoral. Vai gastar o que tem, vai gastar o que não tem para se beneficiar aí em termos eleitorais. O que a gente está vendo até aqui é que todas essas medidas ainda não se refletiram nas pesquisas, né? Está sendo difícil aí para o presidente Lula sair do patamar que ele tem, que é alto, veja, não é que ele tem um patamar baixo, mas ainda a gente não viu nenhum desses programas se refletindo. No entanto, nas últimas semanas a gente tem visto aí que o governo está realmente correndo atrás, como o Bolsonaro correu atrás em 22, como sempre ocorre, não é uma novidade. E tentando aí fazer o seu lado, e por isso mesmo, como você lembrou, o incumbente cresce
no ano eleitoral. Sem dúvida, isso é histórico, isso acontece em todas as eleições. Agora tem que ver qual é o ritmo disso, né? Eu vou voltar ali para Bolsonaro em 22, a gente lembra ali da PEC Kamikaze, a gente lembra aí do auxílio emergencial, que é o Bolsa Família, que foi para R$600 no governo Bolsonaro e não foi suficiente. Ele foi melhorando, mas não foi suficiente para ele ganhar a eleição. Inclusive, as pesquisas mais recentes da semana, a que teve destaque foi a primeira que saiu após o caso Dark Horse, que é a do Instituto Atlas Intel, que mediu tanto a aprovação do Lula, que caiu pelo segundo mês consecutivo, tanto também os cenários de primeiro e segundo turno. E a gente vai mostrar agora no raio-x das pesquisas. No primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto contra 34,1% de Flávio. Na pesquisa anterior, os dois estavam tecnicamente empatados. No cenário de segundo turno, o presidente voltou a aparecer à frente dos principais adversários. Em abril, Lula e Flávio apareciam em empate técnico. Agora, Lula tem 48,9% contra 41,8% do Flávio. A pesquisa também mostrou que Lula se recuperou na avaliação de governo e segue mais forte entre o eleitorado que ele sempre teve bem, que eram as mulheres, os idosos e os moradores do Nordeste. Já a rejeição continua alta entre os jovens evangélicos e os eleitores do Sul. Então, Sila, queria mergulhar um pouquinho mais nessa pesquisa, né? Acho que antes você falou sobre o fato de não ser talvez um desastre para o Flávio, né? Não inviabiliza a candidatura dele nesse momento, mas o que a gente pode ter de leitura para as próximas semanas, né? A gente tem ainda, está gravando, como eu falei, o programa na quinta-feira, tem expectativa de pesquisa do Instituto Futura, Datafolha, se eu não me engano até sábado deve sair mais essas duas pesquisas. Para a próxima semana também teremos mais pesquisas. O que você acha que pode... Talvez até teve a declaração do Valdemar sobre 15 dias, né? Até ver até junho como que fica a candidatura de Flávio. Como que você vê que esses números podem refletir nas decisões que serão tomadas nas próximas semanas? Olha, eu acho que você tem razão. A gente precisa esperar esses próximos levantamentos. A gente mesmo vai entrar em campo, né, com a nossa pesquisa pública. Eu tenho levantamentos internos e é preciso ver se isso sedimenta. Eu acho, né, quer dizer, eu não estou aqui para achar quando eu olho para pesquisas, mas a minha visão é de que o eleitor, por enquanto, ele não tem para onde correr no campo da direita, né, porque a gente tem ali colocados dois governadores, que são o Zema e o Ronaldo Caiado, que eles são conhecidos nos seus próprios estados. Então, esse desconhecimento faz com que o eleitor não fosse diretamente para uma dessas opções. A gente tem também o Renan Santos e outros personagens, como a gente viu hoje, que podem entrar. Então, eu não acredito que haja, por enquanto, uma desidratação. Eu vejo que o problema do Flávio Bolsonaro ele é muito mais político e de imagem. O fato dele não ter se preparado, não ter preparado a equipe dele, não ter preparado o partido para o que poderia vir diante do maior escândalo que a gente tem, né, desse setor da história. E um escândalo que vai permear a campanha eleitoral faz com que haja uma insegurança com relação ao candidato, né? Ficou todo mundo com o pé atrás no ambiente político, no ambiente da imprensa, e isso pode, evidentemente, repercutir para o eleitorado. Eu volto àquela questão de que o Flávio também não é conhecido, ele tem um nome muito conhecido, né? Bolsonaro é o segundo nome mais conhecido do que Lula, né? A gente tem ali dois polos muito familiares para o eleitorado brasileiro e o Brasil se divide entre esses dois polos até aqui. A gente fala muito de terceira via, mas terceira via seria um candidato que viesse com outros, né, com outras possibilidades, com outros projetos, e não uma terceira alternativa. Agora, esses dois, que são os dois governadores, estão ali posicionados, e o próprio Renan Santos, né, que tem um eleitorado muito mais na juventude, estão ali posicionados para receber eventualmente esses votos, mas eu não acho que seja uma coisa, de novo, eu acho que a gente deve esperar as próximas pesquisas públicas. E Sila, olhando para esses nomes dessa terceira alternativa, né?
Tanto Zema e Caiado, o Zema ele teve uma posição mais firme logo que aconteceu as divulgações relacionadas ao Flávio, recuou, depois voltou a ser firme. O Caiado ontem, na quarta-feira, teve uma fala num evento com prefeitos firme também sobre a questão do Flávio com o Vorcaro. Você acha que para esses governadores, né, eles devem estar sendo, claro, orientados pela campanha, pelas informações que eles conseguem captar também nas pesquisas internas que eles fazem. Você acredita que essa estratégia de talvez bater no Flávio pode trazer dividendos eleitorais deles tornarem essa alternativa? Ou você acha que talvez eles tenham que ir para um outro caminho para conseguir crescer? Olha, tem que ter bastante cautela nisso, né? Porque afinal eles fazem parte do mesmo campo. Eu acho que a gente ainda tem que esperar também para ver se o Zema de fato vai ser candidato, porque ele tem questões ali internas do partido dele, do Novo, né, vários setores ali do Novo que não aprovam essa postura dele. Com relação a Caiado, acho que ele tem uma eleição, uma campanha mais redonda ali, né? Tanto em termos financeiros, com o agro, com o próprio PSD, acho que ele tem um caminho ali mais tranquilo nesse sentido. Ele vai ter aí programas do partido agora, né? Então acho que a gente tem que esperar, mas eu só vejo um desses candidatos de fato mudando o seu patamar quando a campanha começar aqui de novo, depois da Copa do Mundo. Mas acho que tem que ter cautela aí em como se posicionar com relação a esse tema para não parecer traição ao campo. Tem toda essa questão, tem o bolsonarismo raiz ali, que é mais difícil de ser convencido, mas eu quero lembrar aqui também que, como eu falei que a gente vive aí entre dois polos, entre dois mundos ali, né, que é o da direita e o da esquerda, vamos chamar assim, quem vai decidir de fato essa eleição são 3% do eleitorado que são apartidários, que vivem aqui nas franjas das grandes capitais do Sudeste, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e que a gente está muito mergulhado em saber como que esse eleitorado, no fundo, vai decidir, até porque é um eleitorado que quer resultados, não é um eleitorado que está nessa discussão ideológica e nessa briga de rede social. E até acho que um dado importante para a gente comentar, Sila, sobre essa pesquisa, que tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, o percentual que o Flávio desidratou, no caso do primeiro turno, não foi automaticamente para um nome da direita, e no segundo turno, entre Lula e Flávio, não foi para o Lula. O quanto isso também mostra esse teto do Lula com esses 47%, 48%, que independente do Flávio desidratar ou não necessariamente vai garantir uma vitória tranquila para ele. Esse é o principal ponto, né? Todas as pesquisas públicas, tudo que a gente já viu até agora nessa eleição mostra que qualquer nome da direita tem chances contra o presidente Lula. Se é um nome chamado Bolsonaro, até as últimas pesquisas, tem mais chance, inclusive por ser mais conhecido, né? Quando a gente testa a Michele, ela tem chances tanto quanto tem Flávio. Né? A gente pode discutir aqui a viabilidade política dela, que é outra questão. O que eu estou falando é mais sobre o reconhecimento do nome. E quando a gente faz os exercícios de segundo turno, são exatamente para isso, para ver como um nome menos conhecido ainda assim é competitivo com relação ao presidente Lula, lembrando sempre que o presidente Lula precisa, durante a campanha, melhorar a sua avaliação e melhorar especialmente essa pergunta que para mim é crucial, que é o merece ou não merece continuar, visto que o presidente, né, numa reeleição, o incumbente, o presidente é o peão do jogo. Então, o eleitor, no fundo, está decidindo se ele quer continuar com esse governo ou não, e aí ele vai olhar a alternativa do outro lado. Mas se ele decide que não quer continuar, a alternativa do outro lado pode mudar, né? Sila, queria agradecer a sua presença, deixar o convite aberto para os próximos programas. Nossa, muito bom estar aqui com vocês, é uma alegria, eu me sinto em casa aqui na Exame, com você, André, obrigada. Ótimo. E vamos ficar sempre aqui, teremos esse programa até avisando para você que está nos acompanhando, ele será um programa nesse início da campanha quinzenal, como a Sila falou, está muito cedo, mas quando a campanha começar de fato, estaremos com vocês toda a semana.
E hoje também temos outro convidado aqui na Exame para falar de um tema que tem tudo para dominar as redes sociais e a eleição. O que a IA vai gerar durante o período eleitoral. O nosso editor de tecnologia, André Lopes, fala um pouco sobre esse cenário que deve mudar em 2026. Durante muito tempo, fake news significou texto falso, montagem mal feita ou corrente de WhatsApp. Sim, vó. Telefone, senhora. Obrigada. Oi, usurpadora. Só que em 2026 o problema é outro. Agora a inteligência artificial consegue criar vídeos, áudios, imagens praticamente indistinguíveis da realidade. E os números mostram a velocidade dessa mudança. O volume de conteúdo falso criado com IA no Brasil triplicou entre 2024 e 2025. Foi um crescimento de 308%, segundo o Observatório Lupa. Mais de 75% desse material usava a imagem ou a voz de figuras públicas, principalmente Lula, Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Esse vídeo é um alerta para você e para todas as pessoas que você conhece. A internet tem muita coisa boa, mas também com esse avanço da IA, muitas coisas não são verdade. O principal foco hoje são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios gerados por inteligência artificial para simular alguém dizendo algo que nunca disse. Nas eleições municipais de 2024, a Justiça Eleitoral recebeu casos de vídeos manipulados de candidatos recebendo apoio de políticos mortos, áudios falsos simulando confissões de corrupção e até imagens íntimas falsas usadas para atacar candidatas. Segundo a Sansubs, os ataques com deepfakes cresceram 126% no Brasil em 2025. Só que existe uma contradição importante nessa história. As mesmas empresas que hoje prometem combater desinformação também são as empresas que estão desenvolvendo as ferramentas que tornam esse conteúdo mais barato. A Meta, por exemplo, foi acusada de demorar para remover conteúdos falsos durante as eleições passadas, mesmo após alerta de pesquisadores e agências de checagem. No X, o chatbot Grok chegou a produzir informações eleitorais falsas antes de correções da plataforma. O TikTok também já foi investigado por falhas na moderação de desinformação política e por recomendar conteúdos enganados pelo algoritmo. Hoje, 73% dos conteúdos políticos criados com IA circulam sem qualquer identificação, dizendo que aquele material foi gerado artificialmente. O problema é que a tecnologia evolui mais rápido do que os mecanismos de controle. Até agora, as plataformas agiam principalmente depois da denúncia. A lógica era, o conteúdo viraliza primeiro e a remoção vem depois. A nova resolução do TSE tenta inverter isso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, abriu um encontro em Brasília que reuniu especialistas para debater o uso da inteligência artificial nas eleições 2026. O ministro, que foi o relator das resoluções que vão orientar as eleições deste ano, entre elas a que regulamenta o uso da IA nas campanhas eleitorais, disse que as tecnologias devem fortalecer a confiança institucional. É importante afirmar desde logo que a tecnologia não é inimiga da democracia. A justiça eleitoral brasileira é prova histórica de que a inovação, quando submetida ao controle público, à auditoria, à segurança, à transparência e à responsabilidade institucional, pode fortalecer a confiança social. As plataformas passam a ter responsabilidade preventiva, ou seja, não basta mais remover o conteúdo falso depois que ele circula. As empresas precisam impedir que ele se espalhe. A grande discussão das eleições de 2026 talvez não seja apenas quem vai vencer, mas se as democracias conseguem continuar distinguindo o que é real do que foi produzido por inteligência artificial. Obrigado, André, e você vai voltar muitas vezes no nosso programa para falar sobre tudo de IA e eleições. E o Eleições em Pauta fica por aqui. Acompanhe a gente no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, acesse nossas redes sociais e também o nosso site para ficar por dentro sobre tudo das eleições desse ano. Até mais!